e é uma coisa meio curta, é o seguinte. É, eu descobri, faz uns 4 meses ou 3, um aplicativo que trabalha pesquisa e trabalha uma interação muito grande com documentos. Não é o aplicativo que trabalha respondendo perguntas, quaisquer perguntas, que é conhecido como Chat GPT. O Divaldo e o René conhecem o chamado Chat GPT? Sim, inteligência artificial aí, né? É. E o Estelito também conhece isso, não conhece, Estelito? Ah, o Estelito conhece, sim. Ele conhece, sim. Sim, eu escrevi um artigo sobre o ChatGPT na minha área, é isso aí. Quando você fala em inteligência artificial, fica parecendo que há de fato uma inteligência. A gente não vai aqui discutir se existe uma inteligência mecânica ou se existe um computador inteligente. Mas nós vamos discutir a mesma coisa que se discutiu quando apareceu o Excel. Eu mandei um link no chat, eu não sei se vocês receberam no chat desse grupo. Verifique se vocês encontram um link de acesso para isso que vocês estão vendo na tela. Esse aplicativo trabalha exatamente como o chat GPT. E eu não chamo de inteligência artificial, porque de inteligência não tem nada conforme nós conhecemos. Mas eu chamo o seguinte, eu digo que é uma linguagem, esse dispositivo, ele trabalha uma linguagem modular, uma linguagem neural, um algoritmo que transforma conteúdo de texto em uma matriz de informação que permite gerar resposta em função de perguntas. Nós não vamos aqui discutir como é que funciona esse tipo de interação. Mas eu coloquei o livro dentro do aplicativo. Diferente do Chat GPT, esse aplicativo que também trabalha identificando e indexando texto, ele só está indexando o texto do livro. Então, quando você pega todas as informações do livro e coloca nesse algoritmo, ele consegue criar uma matriz de conhecimento que permite responder questões sobre o conteúdo. Então, esse aplicativo trabalha com esse conteúdo. Que conteúdo? Esse que eu coloquei. E como o nosso assunto aqui está ligado à eletricidade e à resolução 1000, e como esse material foi produzido em cima da resolução 1000, e como considerações, artigos, ideias, pareceres, críticas foram colocadas dentro desse livro, e como as citações que eu disse estão ligadas ao assunto da resolução, esse livro é um depositório de informações. Primeiro, regras que foram colocadas como informações. E depois, desenvolvimentos, reflexões, críticas, comparações dessas ideias. Então, nesse documento, Resolução 1000, segunda edição, nós temos não só a Resolução 1000, como também temos o detalhamento de alguns pontos desse livro. E por que esse prólogo tão comprido? Porque, em vez da gente usar o chat GPT e tentar dizer que ele vai revolucionar o planeta, nós estamos dizendo que essa ferramenta ela funciona igual àquela linguagem neural, só que somente dentro dessa informação. Então, se nós perguntarmos ou fizermos uma pesquisa através dessa ferramenta, questionando coisas sobre a resolução, se não estiver escrito na resolução, a resposta dele vai ser: não tem, não existe, ou até não sei.
No outro aplicativo, aquele que é genérico, você consegue não pesquisar a resolução. O aplicativo pesquisa tudo que é escrito sobre a resolução e afins. Verdades e mentiras, opiniões e constatações, certezas e fake news. Então, no outro aplicativo, que as pessoas sempre comentam que consegue dar respostas maravilhosas, aqui nesse aplicativo, e é esse o objetivo da gente conversar, não tem respostas maravilhosas. Ou tem a resposta, e essa resposta está dentro do material, ou não tem respostas para serem colocadas. Aqui nesse aplicativo, e vocês podem ver na tela, nós temos, eu vou chamar aqui a origem dele. O nome dele é ChatDoc. Você vê que tem uma área onde você se identifica, você cadastra você mesmo, você paga ou não paga. Se você paga, tem recursos adicionais. Se você não paga, tem limites. Por exemplo, você tem poucas páginas por material. Se você paga, você tem mais páginas. O nosso livro não tem 20 páginas. Então, você vai estar num ambiente que funciona igualzinho para o ambiente gratuito. Só que, como o nosso livro tem mais de 20 páginas, nós vamos estar trabalhando com o documento inteiro e não com um demonstrativo. E aqui você pode colocar ou um material, ou pode colocar vários materiais. Renê, se eu coloco apenas o livro, o Divaldo falou alguma coisa. Divaldo, fala o que você, no momento, descobriu que deve falar. Tira do mudo. Divaldo pode tirar do mudo. O Divaldo pediu para falar e está com ele no mundo. Estelito, o Divaldo está falando para você? Eu coloquei uma mensagem para ele no chat, mas ele ainda não respondeu, não. Está aguardando. Não sei se ele se ausentou um pouquinho da... Ele está com a mão levantada. Ele pode ter levantado a mão, mas pode ter saído para tomar um copo d'água. Tá bom. Então, voltando, a gente pode colocar só um documento ou pode colocar um conjunto de documentos. O que eu fiz aqui foi colocar só o livro. Eu não coloquei vários documentos. Aqui. Como eu coloquei aqui, na pastinha, eu coloquei só um documento. O documento é o nosso livro. Ele, quando apresenta, isso é uma coisa interessante para você observar no aplicativo. E o objetivo dessa reunião é para apresentar o aplicativo no nosso livro e você estender isso para a sua unidade de trabalho. Olha aqui o livro. No meio aparece o livro. Do lado esquerdo, os documentos que você tem. Nós estamos trabalhando no livro. E do lado direito, você encontra perguntas e respostas. Observa aqui do lado, aqui no meio, eu consigo ver as folhas do livro. Eu consigo entender que tem 138 folhas, 138 páginas. Eu posso pesquisar coisas no livro que nem um arquivo PDF. Mas o interessante é aqui do lado direito. Ao longo do tempo, eu venho perguntando coisas para o livro. E o livro que eu digo aplicativo, ele vem respondendo. Mas eu queria chamar a atenção é que, diferente do tradicional ChatGPT, que tende a dominar o mundo e etc., esse aplicativo te dá uma resposta e também coloca a referência da resposta. Vocês conseguem ver
Vocês conseguem ver aqui um indicador azul da página aonde está a informação que ele apresenta para você? Faz um polegar para cima o Renê. Sim, dá para perceber, sim. Dá para perceber? Então, uma pergunta aqui. Isso já aconteceu, né? Sobre o quê? Estou escrevendo, ver se vocês conseguem ver aqui embaixo. Sobre o que aborda esse material. Lembra que eu coloquei só o livro. Se eu colocasse esse livro, a versão anterior, se eu colocasse a resolução 414, que já não está mais em vigor, se eu colocasse a resolução 456 junto, eu não teria um livro, eu teria uma pastinha com essas informações. Eu pergunto sobre o que fala esse material, sobre o que assunto ou que objetivo tem esse material. Nesse caso, sendo um livro só, ele vai pesquisar isso no livro. Agora, Estelito, antes de você perguntar, e eu vou apagar a pergunta, existe uma coisa que é muito importante quando trabalha com esse tipo de linguagem. É informar para o aplicativo que tipo de resposta você espera e que tipo de análise você espera. Porque quando você pergunta para um estagiário, e eu estou explicando que isso tem muito mais a ver com o estagiário do que com aquele que vai salvar a humanidade e eliminar todos os profissionais do mercado. Quando você pergunta para um estagiário, você tem que dar as orientações corretas, porque o estagiário ele tem que ser orientado. Então, uma coisa muito importante, e que alguns até procuram ganhar dinheiro na internet, é criar uma pergunta bem feita. Mas também tem que dizer para o aplicativo como ele deve se comportar. E nesse aplicativo, você tem uma série de recursos aqui, um deles é você colocar uma configuração. Dá uma olhada aqui. Ô Marcos, só te interferindo um minutinho, só para ver se eu estou entendendo o que você está falando. Na realidade, se eu tivesse colocado aí o livro mais a 414 e mais a 1000, por exemplo, e quando eu fizesse uma pergunta, ele faria uma análise dos três, é isso? E ele me daria uma pergunta? Quem foi que fez a pergunta? Deixa eu repetir aqui para você. Não, quem foi que fez? Foi o Renê? Isso. Ah, tudo bem. A resposta é sim. Vamos de novo. Eu tenho que fazer uma pergunta bem feita, porque estamos tratando um estagiário. Mas é sobre o quê? E aí eu volto. Do lado esquerdo, você pode colocar um texto, sim, ou pode botar uma pasta com textos. Tá certo. E aí, se você colocar 3 textos, ele vai identificar os 3 textos, vai indexar e formar matrizes de vetores de 3 textos, e quando você perguntar, por exemplo, sobre o que é isso, ele vai dizer, é sobre resoluções da Agência Nacional de Energia Elétrica em 3 versões, sendo a mais moderna a 1000, ele vai ler os 3 textos. E se você perguntar qual é a diferença em um determinado ponto entre a 1000 e a 414, ele deveria dizer qual é a diferença. Mas não apenas diz, e eu chamei a atenção e alguém comentou, ele traz a indicação em azul da página aonde está aquilo que o levou a concluir. Entendi. E você pode ler. E você vai dizer,
eu não concordo, é isso mesmo, ou está mal entendido. Então, a ideia de mostrar o aplicativo é que, se você faz, isso é para qualquer aplicativo, mas o aplicativo, ele é um reflexo mais preciso do que se fala muito hoje no mercado, que é o ChatGPT. Ele é um reflexo mais preciso porque você precisa fazer uma pergunta sobre um documento e não sobre qualquer coisa que existe no mundo. Tá perfeito. Se o René escreveu um artigo sobre a Resolução 1000, dizendo que todos que fazem parte do comitê que desenvolveu isso não passam de isso e aquilo, a resposta de um aplicativo genérico e que tem feito muito sucesso é dizer que essa resolução é da ANEEL, feita por pessoas de dúvidas e questões não muito, condições e idoneidade não muito consideradas. Então, a primeira coisa é que a gente trabalha em cima de um texto, de um material, de uma informação. E eu acredito que o Expedito acredita que esse material produzido é de boa qualidade. Que não foi criada uma mentira, não foi alucinado, não. Eu acho que a Resolução 1000 não serve, não está escrito isso aí. Não, mais legal ainda, porque ele te direciona para onde você, se você quiser ir olhar lá onde da onde veio a informação, ele te diz de onde veio. Isso é o mais importante. Então, mas vamos lá, eu falei que tem que ter um conteúdo bom, e eu acredito que esse amarelinho aí é um conteúdo bom. E aí o conteúdo está do lado esquerdo do aplicativo. Tá você certo. tem do lado direito. O lado direito é onde você faz as perguntas. Eu falei, tem que fazer uma pergunta bem feita para que o estagiário responda. Lembrando, eu insisto muito, o estagiário não é burro não, mas a inteligência dele não é tão grande assim a ponto de substituir todos os profissionais do mundo. E tem também a condição. Você pode informar ao aplicativo que você espera que ele te responda como... Então, vamos lá. Responda... Eu estou informando o aplicativo. Responda... Gente, mas está difícil para escrever responda. Não, peraí. Responda como sendo um engenheiro... Expedito, engenheiro que tipo? Civil, mecânico? Porque a análise e a expressão de um engenheiro que vai dar uma resposta pode ser num viés engenheiro financeiro, um engenheiro eletricista, um engenheiro de produção, então eletricista. Eu estou primeiro dizendo, antes de tudo, para o aplicativo, que eu vou fazer pergunta, mas eu preciso dizer, olha, me responda como você, vou colocar aqui, como você, sendo um eletricista, especialista em análise de regulamentação. Isso eu estou dando para ele a expectativa de como é que a gente espera que ele funcione. Lembra, gente? Ele fez uma avaliação do texto. Se você pedir para ele contar uma história da resolução, ele vai contar uma história como se fosse um professor, uma vovó. Então, eu falei, o conteúdo tem que ser bom. A pergunta tem que ser bem feita. E agora eu preciso também dizer para ele qual é o ambiente que eu espero dessa consulta. Então, responda como você sendo um engenheiro especialista em análises de regulamentações, vírgula, com didática, ou seja, eu quero que ele explique isso de forma didática, sendo a resposta dada para profissionais da área elétrica. René, ficou claro que não basta fazer perguntas aleatórias?
Ficou claro que eu preciso dar uma orientação para o estagiário do que eu espero dele? Sim, claro. Tá bom. E como você falou, se tivessem várias Locais de busca, né? hein? Vários locais de busca, né? Porque na Nesse caso, ele não é bem local, é fonte. A a nossa. fonte, pronto, a fonte local que eu estou querendo dizer talvez seja a mesma coisa, porque eu estaria direcionando ele para um ou mais de um local, ou mais de uma fonte, para ele fazer essa captura dessa informação que eu estou Isso. solicitando. O local, você tem razão, local e fonte seria a mesma coisa, mas eu evito a palavra local porque parece que você vai para qualquer lugar. Não, é aqui dentro, aqui eu tô, é porque, desculpa, mas eu entendi que a gente está limitando a busca, né? Quer dizer, Isso. o meu interesse é que ele faça só aonde eu estou pedindo para que ele vá buscar essa informação. Isso. E aí está dentro desses arquivos aí que você comentou, que eu tenho que criar os arquivos para botar os locais de busca, de captura dessas informações. Uhum. Renê, você recebeu um link, e o interessante é que eu coloquei esse livro na minha área de vida, ou uma pastinha com vários livros, e eu estou configurando ele para dizer para mim, como se ele fosse um engenheiro eletricista, como se ele fosse um especialista. Eu quero que ele diga para mim o que eu vou perguntar. Mas eu posso compartilhar isso com o Estelito. Eu posso compartilhar isso com o Divaldo. Eu mando o link. O Estelito não tem o livro. Ele não comprou. Ele não tem. Sim. Mas ele pode perguntar. E se a minha biblioteca ela é confiável, não é igual você perguntar de forma genérica, indo a qualquer local do mundo, para procurar a resposta. Então, olha só. Eu não estou entrando no Google, eu estou entrando num ambiente limitado. É num ambiente que eu quero que ele faça pesquisa, entendi. Isso. E aí, o aplicativo, como eu disse, ele funciona do mesmo jeito do que o anterior que eu comentei, que é o chat PDF, mas requer também um cuidado. Pergunta bem estruturada. E agora não estou perguntando, eu estou informando. Quando eu apertar aqui Enter, ele passa a ter um perfil. Então, eu vou fazer o seguinte, apenas como ilustração, né? Eu vou marcar isso aqui e copiar. Eu não vou, de imediato, dizer para ele se é assim. Deixa eu tentar copiar. Copiar é assim, copiar. Eu venho para uma área aqui, onde eu consigo criar diversos perfis. Não vamos discutir em ensinar o aplicativo, mas eu consigo criar diversos perfis. Como é que faz aqui? Peraí, deixa eu parar aqui. Eu bato uma barra de espaço e ele me apresenta a opção de fazer diversos perfis. Perfis são aquele jeitão que eu quero que ele me dê a resposta. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Eu posso pedir com perfil de gerenciamento, perfil de análise de reclamações, perfil de engenheiro, perfil de... Você cria o perfil. Nós não vamos criar nenhum, não. Vou apenas definir agora um perfil. Perfil é, você é um engenheiro e dou entrada, eu entro. Quando eu entro, ele entende e diz, como engenheiro eletricista, ele vai se identificando aqui. Depois que ele assume o comportamento, você pode fazer a pergunta. E a pergunta será dada nessa condição. Ele vai estar conversando com o engenheiro eletricista, ele sendo
da mesma área. Isso dá uma dica e uma orientação para o algoritmo de responder dentro desse métier, não ficar dando ideias ou coisa parecida. Bom, primeira pergunta que eu tinha feito, sobre o que é o livro, os autores do livro. Quais são os autores? Você teria que ler o livro todo? Você teria que ter tempo para verificar todos os artigos para tentar descobrir isso. Aí aqui diz quais são os autores do livro. Aperta o aviãozinho. Uma curiosidade aqui, posso? Pode. Está disponível já no livro, ou ele consegue ler o livro para mim? Defina o que é ler o livro para mim. Eu escutar a leitura do livro. Ao invés de eu ler o livro, eu posso estar Imagina que eu estou cansado, não consigo ler, mas precisava de uma informação e que eu posso estar, então, sentado numa poltrona um pouco mais relaxado, com fone no meu ouvido, e ao invés de eu escutar uma música, eu vou estar escutando ele ler um capítulo do livro para mim, para entendimento, por exemplo. Existem aplicativos que leem livro para você. Sim. E aí você define qual parte e ele vai fazer a leitura para você. Esse aplicativo, ele tem recursos que estão sendo adicionados ao longo do tempo. Existem 3 ou 4 aplicativos com esse propósito. Um alemão, um americano, esse é chinês, tem um outro americano. Dos 4, eu acompanhei 3, mas o único que continua sendo desenvolvido é esse aí. Os outros pararam, não continuaram. E ele está implementando recursos após recursos. Por exemplo, esse ícone aqui, está vendo aí na tela? Esse livrozinho, ele, clicando nele, ele te dá um resumo do livro. Esse ícone que você está falando é aquele lá em cima à esquerda. Isso, à direita. Ó, aqui. Aqui. Ele te dá um resumo do livro, à direita. É um livrozinho, abstract. Ah, não, desculpa, é porque eu estou no celular aqui, aí talvez fica muito pequenininho. A tela está muito pequena para mim, né? Bom, a pergunta que eu fiz, quais são os autores do livro, ele trouxe a seguinte resposta. Os autores do livro são Estelito Rangel Júnior, Marcos Posse e Estelito Rangel Júnior. Mas peraí, ele me dá aqui, ó, número 4, eu navego até o 4, navego até o 3, tá vendo aqui as manchas azuis? Eu posso ir navegando, olha aqui, Estelito, Jefferson, Marcelo, ele não identificou todos os autores, mas ele navegou para onde tem Estelito, número 8. Oitava referência aqui, que eu marquei aqui com o meu dedinho aqui. Ele apontou para Estelito Rangel Júnior e a figura do Estelito. Sim. Mas tem um tal de Sandro aqui, que ele não viu. O fato dele me dar o fact-checking me deixa ver e já localizar o momento em que eu encontro o autor. Eu vou perguntar de novo, existem outros autores? Ponto de interrogação. Autores, como é que se chama? Outros autores. Faz um favor, se você perguntasse talvez quem são os autores, é porque você fez uma pergunta talvez mais aberta. Isso, tá bom, vamos lá. Quem são os autores? E aí eu vou botar mais uma coisa. Dê o resumo. Não, vou deixar só quem são os autores. Deixa só no quem são os autores, só para a gente ver o que vai acontecer. Pergunta feita. E o link que eu mandei para vocês é justamente para vocês testarem e perguntarem para esse livro que vocês já sabem a resposta.
e analisar em que nível de qualidade está esse aplicativo. Repito, de inteligência não tem nada. Se ele fosse inteligente, ele diria, só respondo se me pagar. Aí seria inteligente, mas ele não tem nada de inteligente. Olha, os autores são Estelito Rangel, Jefferson, Marcelo, Marcos Pontes. Já mudou. A sua pergunta foi mais bem feita que a minha. Porque na realidade ela está mais fechada do que a sua, né? Que a sua eram quais são. Você deixou o troço um pouco mais aberto, né? Ou eu perguntei mal, ou eu perguntei mal. Então, Renê, além de você fazer uma pergunta bem estruturada, você também preparou ele para te responder como se fosse um genericista. Mas se eu quiser um passo a passo... Só uma perguntinha, só para concluir, desculpa, Marco, mas só para concluir aqui, porque novamente eu estou com o meu celular e a tela está muito pequenininha para mim. E você sabe que depois que a gente vai ficando com mais idade, a gente vai enxergando menos, né? Então, mas ele deu a resposta correta dos autores. Quem são os autores? Ele botou lá os autores. Estão ali listados os autores realmente, ou faltou alguém? Ou tem alguém que não é o autor? Tem alguma coisa assim? Não. A resposta está correta? Você ficou sem som, Marco. Você está no mudo aí, por favor. Está ouvindo agora? Estou. Tá. A resposta está correta. São 5 autores. Maravilha, então. Perfeito. Com a minha pergunta, quais, vieram 2. Agora aqui aparece 3, o item 4, o item 5, de modo que eu possa conferir se eles são autores mesmo. Mas logo no item 3, que você não está vendo no seu celular... Agora, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Eu só estou querendo acabar de raciocinar aqui. Já que a gente está batendo papo, só para... Mas é bom, nós somos poucos, podemos fazer isso. Quando você falou em quais, ele pode ter começado realmente, o livro pode ter começado realmente só com os 2 ou 3 que apareceram. E depois, ao longo do tempo, foram surgindo outros colaboradores, foram surgindo outras, e que foram agregando para chegar no final do livro, lá na última versão, já com esses 5 aí. Foi assim ou não? Não. A maneira como você questiona quem e qual, quem é ligado a pessoas, não é isso? Qual poderia ser interpretado como pessoa. Então, quem ficou mais apropriado? Lembra? Eu estou dizendo que ele é um engenheiro eletricista, que ele é um especialista, então ele, de repente, pode estar sendo mais cuidadoso nas palavras. O aplicativo, ele pesquisa exatamente dentro do texto. Eu vou fazer o seguinte, ele, quando não tem a informação, o que aconteceu? Mudou a tela? Oi? Minha tela mudou? Mudou. Estranho isso, está ficando meio doido. Eu vou voltar para a tela correta. Espera aí. Gente, que coisa estranha. É a fase de testes, pô. Tem que ser assim mesmo. Testes ao vivo acontecem. Esse aplicativo de videoconferência que eu estou usando aqui não deve estar muito calmo, não. Deixa eu voltar para a tela aqui, deixa eu ver. Gente, ele mudou radical. Vamos ver aqui. Pronto. Porque acho que ele te botou numa tela agora de tipo slide mesmo, de apresentação, né? Uhum. E agora, voltou ao normal? Não, continua na tela, para mim, continua na última versão da tela que você tomou um susto aí. Para mim. Deixa eu ver aqui, peraí. Ela, na realidade, essa tela aqui é interessante, porque ela deixou de forma, tipo apresentação, que nem eu estou falando, só que ela deixou uma aba do lado esquerdo, onde
eventualmente, você, eu não sei se aquilo ali são os seus comentários, onde você separou aí o que você tem, os teus livros, as tuas... Tá vendo? Você tem vários, acho que é onde você cria os teus arquivinhos, sei lá. Aí E onde eu boto e submeto para ele usar. Isso. Aí depois você tem a página do lado esquerdo, que é o livro, e a página do lado direito, que são os comentários que ele faz. Eu queria mostrar outra coisa também, é que você pode perguntar e a resposta vir muito focada no material, mas você pode perguntar, eu estou marcando aqui quem são os autores. Consegue ver isso, Estelito? Copiando a pergunta? Você está marcando Isso, eu marquei, né? Certo. A resposta Certo. lá, né? No ambiente de resposta. Né? Aí eu vou fazer o seguinte. Não, quando você marcou lá em cima o vermelhinho, já é a pergunta, embaixo é que é a resposta, é isso? O pretinho é a pergunta. Embaixo é a resposta. Aqui, quem são os autores? De novo, né? Quem são? Ctrl C. Deixa eu ver. Aqui está difícil a comunicação aqui da internet com a minha máquina, não está muito boa. Está vendo esse íconezinho aqui, Estelito e Divaldo aqui? Esse íconezinho aqui? Ele permite que você saia do modo exatamente dentro do texto e vá para o modo com mais liberdade. Então, eu perguntei agora quem são os autores, só que não radical. Ou está no texto ou não está no texto. Eu estou dando uma liberdade dele avaliar outras coisas. E olha só, a resposta foi diferente. Os autores do documento não foram especificados na pergunta anterior. Por quê? Porque esse recurso é de formação de debate específico. Mas eu posso fazer preciso no texto ou fora do texto. Voltando para o aplicativo e as perguntas, que não se limitam a uma pergunta objetiva. Vamos colocar assim, minha geladeira queimou. Isso acontece? Por conta de falhas. Lembra que você está falando com um engenheiro eletricista. Não é picos de luz, é falhas de fornecimento. Fornecimento de quê, Renê? De energia. Extensão, qualquer coisa. Minha geladeira queimou, vírgula. Por conta de falhas de energia. Está demorando a resposta aqui da minha tela por causa do processador. Está transmitindo fornecimento de energia. Ponto. Tenho direito a ressarcimento? De acordo com a ANEEL, Estelito, tem ou não tem direito? Temos direito, sim, pô. Não entendi. Não, é o Renê que está falando. Temos direito. Sim, positivo. Então a gente espera que ele responda, mas não é só responder, ele tem que... Ele vai ter que dar o artigo, onde é que a gente vai ter que a gente deve fazer, quais são os procedimentos para você ter direito a esse ressarcimento, né? Mas a minha pergunta foi simples, não foi? Foi. Então eu vou ver qual é a resposta que ele vai me dar. Eu não pedi mais coisa, só perguntei se eu tinha direito. Eu falei geladeira, né? Vamos ver o que ele diz. O objetivo é que você use o link para perguntar também e procurar estressar o quanto essa ferramenta te está ajudando no tempo de leitura. Aqui diz, sim, de acordo com a nova, lembra que se eu colocasse outras, ele talvez
comentasse também das outras. Sim. Aqui, de acordo com a nova, você, porque você que perguntou, não é isso? Claro. E aí não tem um botãozinho para você ouvir a resposta. Você perguntou sobre ler o capítulo. Sim. Ele não tem esse propósito, mas cada dia que passa aparece um botãozinho novo. Se aparecer um botãozinho do microfone, você não escreve a pergunta, você fala a pergunta. Se aparecer um botãozinho de alto-falante, você escuta a resposta. Por enquanto não tem. Ok? Tá certo. A gente vai chegar lá, vamos chegar lá. Aqui diz, de acordo com você tem direito a solicitar. Solicitar. E aí ele fala, a partir de 1º de abril de 2022, o consumidor terá até 5 anos. Ele está falando um monte de coisa que eu acho que é mentira. Todo mundo fala isso, o Estelito fala isso. Deixa eu clicar no número 15 aqui. Cliquei no 15. Ele está na página 15. Olha o azul aqui. Ele vai te jogar para o artigo lá da página 15, é isso? É para o artigo do Estelito ou é para o artigo da regulamentação? Da regulamentação. Ó, não sei, vou ler aqui. Ah, sim. Tá bom. Avigorar. Então, está comentando sobre a resolução. Não é uma opinião do Estelito, ou minha. Ele está comentando. Vamos ver o 15, cadê? Tem o 113, ó. Página 113. E ele vai mostrar em azul por que ele disse isso, né? Então não é eu vi na internet, é que eu li no documento. Como eu disse, está lento, né? Então fica demorando para aparecer na tela. Aqui, Jefferson Mateus de Oliveira. Olha, aí já não é a resolução. É o comentário. Será que esse cara é bom? Será que esse cara é mentiroso? Bom, se nós colocamos ele para consulta, deve ter havido uma avaliação disso aí, né? Não pode ser bagunça, né? E ele fala alguma coisa, introdução, ressarcimento, e parece que esse cara, tal de Jefferson, ele fala do mesmo assunto do 13, do 15. Ou seja, ele está fechando a referência técnica. Aí ele fala aqui, mas agora você fez uma pergunta, quais são os artigos, não é isso? Eu estou entendendo que esse 15 que você está falando aí... É a página do livro. É a página do livro, né? Então vamos ser mais precisos? Vamos ser mais precisos? Eu clico aqui no thread, que é onde eu continuo no mesmo assunto. O botãozinho thread não existia, agora existe. Ele continua no mesmo assunto, não é um assunto novo. Tá. Bom, a gente falou sobre se eu ganhava dinheiro da máquina. Quais são os artigos da resolução 1000 que amparam meu ressarcimento. direito de ressarcimento? Lembra que ele é um especialista, está falando com o geneticista. Não, claro, você já tomou conhecimento que você tem direito, as pessoas já comentaram que você eventualmente tem direito e como eventualmente você... E agora você está indo buscar realmente como você deve fazer, quais são os artigos da resolução que vão te dar esse direito, não é isso? Isso. Renê, o doutor advogado já tem uma base para dizer que você tem direito. Agora vamos pegar os artigos. Apertando o aviãozinho. De acordo com a resolução 1000, né? Olha, ele vai apontar, artigo 113, eu não sei se aqui o 113 é um artigo, é a página, então tem que clicar aqui. Acho que o 113 não é o artigo. Ó, artigos relevantes, ele achou aqui, na página 113, algum comentário que leva, ou alguma informação que leva ao artigo da resolução.
Tá, mas o artigo da resolução qual é? Isso é que eu queria saber. Aqui... Tá aí, ele está dizendo qual é? Não, ele está na página onde vai encontrar a coisa. Tá. Tá? Deixa eu clicar aqui no 114A. Outra mudança, o cliente. Então está tudo aqui em cima da referência do Jefferson, que escreveu aquele material. Mas ele coloca as tabelinhas aqui. A 414 era assim, a 1000 é assado. Isso dentro do assunto ressarcimento. Entendi. Aí você lê, na 1000 é o artigo 599. Isso. Que na 414 era o 203. Perfeito, pô. Então eu vou dar uma olhada aqui no texto, porque o Jefferson falou e ele apontou e os artigos estão aqui. Eu vou fazer o seguinte, tem até 5, artigo 602. Estou marcando aqui, sobre o que fala o artigo 602 da resolução da ANEEL quanto ao meu direito de ressarcimento. Porque eu já li e agora eu estou questionando se é esse ou só esse. Qual é o objetivo, então, do aplicativo? Ou talvez você não precisasse nem essa pergunta extensa, porque você já está querendo saber, se você já foi no você já está dizendo para ele que o artigo é o 602, eu acho que não precisaria mais nada, porque aí ele vai te levar para o artigo, para lá você vai ler sobre o que diz o artigo, né? Eu entendo, mas se não for um engenheiro eletricista, se for um advogado, ele pode querer mais substância. Entendi. Eu vou clicar aqui para ver o que ele diz. Tá certo. Esse exercício de pergunta e resposta é para nutrir o nosso leitor. Não, tá certo, tá perfeito. Vamos em frente. Então, vamos dá um enter aí para ver. Isso não é uma ferramenta que vai substituir o engenheiro. Não, claro. Que permite que você veja rápido, pesquise rápido e que ele te ponha no ponto do livro, no ponto da norma que tem o assunto. Claro. Tá dando a você mais tempo para fazer outras coisas. Bom, você pode ir exercitando isso aqui, mas se esse livro está em português e eu colocar junto o Prodist 8, 9, no mesmo diretório, na mesma pastinha, ele consegue ver o assunto na resolução e no Prodist. Diferenciar alguma coisa do Prodist. E se você botar uma norma americana em inglês, que tem a ver com a regulamentação americana, ele vai dizer que, René, ele vai dizer em português, que, de acordo com a norma tal americana, também há um prazo, porém menor, de reclamações. Mas você não leu o texto legal, em inglês. Cara, muito legal. Você não leu o texto em inglês. Você colocou diversas fontes confiáveis. Dá uma olhada na tela, para a gente terminar, que eu só tenho mais 5 minutos. Dá uma olhada na tela. Eu estou mudando o meu material de pesquisa. Não é mais o material de pesquisa da resolução 1000. Mas o objetivo do link que eu enviei para vocês é que vocês perguntem e comecem a ver se a pergunta está bem feita, se você... E você vai aprendendo a usar o aplicativo, que não é meu. Ele é gratuito. A menos que você queira fazer pesquisas sérias. Olha o material que está em inglês. Olha o material que está na tela, Augusto. Vê se você consegue dizer para mim qual é o tema do trabalho. Está em outra língua. Muito bem. Está numa língua que eu não consigo nem falar a letra. Eu vou pegar o resumo aqui. Olha o resumo aqui. Lá em cima, o abstract. E ele me deu o abstract em inglês. E eu vou dizer assim, escreva as respostas em português. Eu estou dizendo para ele me responder em português, que eu não sei falar essa língua aí.
deixa ele completar aqui a frase. Vamos ver? Já está aqui, está traduzindo lá, está em português. Com base no documento, Renê, Divaldo, parece ser um relatório relacionado à conferência específica realizada em Moscou. O documento tem vários fragmentos de texto, com menções a locais. Aí eu posso perguntar. Temos, se eu souber para que é esse assunto, né? Temos referências de cronogramas e sua produção. Porque eu sei qual é o assunto, tá? Eu já sei qual é o assunto. É um dos que eu trabalho. E eu não falo russo. E ele vai dizer se tem ou não referência. E se disser, ele me diz qual. E me diz a página. Claro que eu não vou entender a página. Mas eu posso traduzir a página. Entendeu isso, Renê? Muito legal, cara. Muito então, legal. Então, voltamos à resolução 1000 e voltamos para o aplicativo. Imagina, Renê, você faz uma pastinha e coloca a resolução 1000. Coloca o livro do Estelito, versão 1. Coloca o livro do Estelito, edição 2. Coloca todas a numeração do prodígio lá dentro. Coloca um artigo de alguém conhecido, responsável. Coloca um artigo ou uma apresentação de um congresso que debata tecnicamente sobre a 1000, que ele te responde baseado na resolução 1000, vírgula. Porém, em um congresso no dia X, fulano menciona que isso pode ser compensado e ele te dá as referências cruzadas. Não, Marcos, pô, eu achei assim muito legal, cara, essa informação que você trouxe aqui pra gente aí. Cara, muito, mas muito legal mesmo, porque você pode criar esse teu banco de dados aí, né? Botando as normas que você normalmente mais mexe com elas, ou tem interesse, enfim. E que você não precisa mais tá se debruçando tanto sobre isso aí, você já pode ir mais direto, você ganhou tempo, pô, com certeza você ganhou tempo. Excelente, pô, gostei, adorei. Eu preciso terminar, por conta de um compromisso que apareceu, nada a ver, mas eu queria deixar um recado. Eu trabalho com perícia também. E eu mandei o link para vocês, para que vocês possam testar, em cima de uma base que eu coloquei e que eu estou pagando uma mensalidade pequena, mas é uma mensalidade. Assim você não tem que pagar para testar. Você pode testar em cima de alguma coisa mais madura. Mas eu trabalho com perícia e caiu um processo na minha mão de telecom com quase 2.000 páginas. E a pergunta que eu tinha que responder, quantas vezes o número XYZ ligou? Eu perguntei, porque as contas eram todas em PDF, né? Não eram contas em papel. E ele me disse quantas vezes aquele número ligou. Sim. E eu pude escrever que foram mais de... Eu não coloquei aquele número. Claro. Foi mais de... Porque ele me deu todas as coisas que o número aparecia. E o outro que não ligou. Então, ele me ajuda a ler 2.000 folhas. Se eu tiver que contar exatamente o número, eu não confio muito no aplicativo, não. Mas, mais de 400 vezes foi. Mais de 350 vezes foi. Isso, para mim, já é suficiente para tomar uma conclusão técnica junto ao laudo pericial. Tá certo. Renê, Divaldo e Estelita, eu vou pedir desculpa a vocês, porque o outro... Tem outro evento, eu também tenho aqui um outro... Tenho que atender, e aí não dá para... Não que eu seja o protagonista, eu sou um passivo nesse evento, mas eu preciso atender. Eu gravei isso e eu vou mandar para vocês, para que vocês possam ver tamanho grande, não no telefone. Abraço, Estelito, abraço, Falou, Divaldo, abraço. e abraço,
Renê. Tudo bom? Obrigado aí a vocês todos aí também. Um abraço. Falou, um abraço, Edivaldo, um abraço, Renê, tudo de bom.